gravando, já a gente inicia. Então, ó, página 312, a correção do exercício, tá? Da atividade que ficou aí para você para resolver em casa, tá bom? Todo mundo aí com o livro aberto, tudo direitinho. 312. Vamos. Então, número 1, tá? O número 1 tá o seguinte. Qual era a base da economia da colônia francesa em São Domingos? A base da economia francesa em São Domingos era a produção de açúcar, tá? Para exportação com o uso de mão de obra escrava. Então, resposta aí da número 1. A produção de açúcar, página 312. Página 312, tá? Página, deixa eu até esperar só mais um pouquinho, para quem está abrindo agora. Nós estamos iniciando a correção aí da página 312. Do módulo 2. Posso? Então, ó, número 1, verifiquem a resposta. A produção de açúcar para exportação com o uso de mão de obra escrava. Pode ir? Vamos lá. Então, ó, vou repetir, tá? A produção de açúcar para a exportação com o uso de mão de obra escrava. Alguém quer falar a resposta? Alguém botou algo muito diferente? Alguém quer tirar dúvida, tá? Quando quiser, é só interferir, só ligar o microfone e falar, tá bom? Eu acertei. Ah, então tá ótimo, isso aí. Também tá bem tranquilinho, né? Eu já tinha até falado isso na explicação com vocês. E o Haiti, olá, Bruno, e aliás, o Haiti, São Domingos, né? Se produzia no período que eles eram colônia, né? Que ainda não tinham aí alcançado a independência. Oi, Gustavo, que não tinha alcançado aí a independência. O Haiti era o maior produtor e exportador do açúcar. E junto com essa produção e exportação, também aí, né, o uso da mão de obra escrava. Então, ó, vou repetir para quem chegou agora, tá? Nós estamos na correção da página 312. Página 312. Número 1. A número 1 tá o seguinte, a pergunta. Qual era a base da economia da colônia francesa em São Domingos? Era a produção do açúcar. Bom dia, Maiara. Então, ó, vou repetir de novo que Maiara chegou agora. Correção da página 312. Correção da página 312. Número 1. Ah, Gustavo, é só você, Gustavo. A mãe tá te obrigando? Não, pô, eu tô ligando porque se você gosta. Fico toda feliz que você aparece. Ela tá contando as horas para você chegar lá. Só falta você dormir. Então, vamos, criança. 312. Para Gustavo acabar de abrir ali. Pode ir. Pode? 312, número 1. Qual era a base da economia da colônia francesa em São Domingos? Então, a base econômica de São Domingos, né, o Haiti, era a produção de açúcar para exportação com o uso da mão de obra escrava. Então, ó, a produção de açúcar para exportação com o uso da mão de obra escrava. A produção de açúcar para a exportação com o uso de mão de obra escrava. Gente, se precisar que eu repita, vocês falem, tá? Eu espero, não tem problema nenhum, não. Número 2. Que contexto histórico europeu influenciou diretamente o movimento de independência do Haiti? Então, nós vimos aí, né, que o iluminismo foi um movimento que influenciou, tá? Tanto a independência do Haiti, como a Revolução Francesa, como independência dos Estados Unidos, tá bom? Então, vamos lá? Coloquem aí, então, as ideias iluministas
ou conferem aí, tá? As ideias iluministas, e o início da Revolução Francesa. Esse também foi um outro ponto que influenciou a independência aí do Haiti, tá? As ideias iluministas e o início da Revolução Francesa. Crianças, se quiser falar a resposta de vocês, tá? Pode falar, tirar dúvida, tá bom? Tipo assim, a minha resposta ficou muito diferente. Mas, às vezes, tá muito diferente, mas é a mesma coisa, só falou de forma diferente, então cuidado, tá? 3. Explique o que foi o haitiismo. Explique o que foi o haitiismo. Então, vamos lá? A independência do Haiti. Vocês conferirem a resposta. Eu falo devagarzinho, tá? A independência do Haiti gerou um sentimento de ameaça para os membros da elite de outras regiões da América. Então, foi um movimento de caráter popular e anti-escravista, tá? E a Constituição foi chamada de haitiismo. Então, vamos lá, vou falar com calma aí, para vocês poderem conferir ou completar se faltou alguma coisa. A independência do Haiti. Fábio, o seu microfone. A independência do Haiti. Resposta 3, tá? Vocês conferirem. Oi? Resposta 3. A independência do Haiti gerou um sentimento. A independência do Haiti gerou um sentimento de ameaça. A independência do Haiti gerou um sentimento de ameaça para os membros da elite de outras regiões da América. A independência do Haiti gerou um sentimento de ameaça para os membros da elite de outras regiões da América. E essa situação de tensão recebe o nome de haitiismo. Haitinismo, desculpa. E essa situação de tensão foi chamada haitianismo. De outras? De outras regiões da América. Professora, Oi? então a Haiti só era rico enquanto a França dominava lá, né? Isso. Quando eles lutaram pela independência, né, a França e a Espanha, tá, porque se dividia ali o território. Quando eles lutaram pela independência, eles acabaram dando fim aí a todos os seus recursos, né? Por conta aí dessa luta, né? Por conta dessa organização contra os seus dominadores. Então, assim, até então, até quando colônia, o Haiti era grande produtor, exportador de açúcar, que era um território que prosperava. Mas, assim, em cima de uma colonização, é claro, né? De uma dominação, tá? Então, ó, vou repetir a 3. A independência do Haiti gerou um sentimento de ameaça para os membros da elite de outras regiões da América, vírgula, essa situação de tensão foi chamada haitianismo. Essa situação de tensão foi chamada haitianismo. Vamos lá? 4. Quais eram os princípios da revolta haitiana e por quais direitos a população lutou durante seu processo de independência? Então, os princípios aí, né, era o direito à liberdade e o fim dos abusos da escravidão. Esses foram os princípios. Então, ó, princípios, 2 pontos. Direito à liberdade, princípios, 2 pontos aí. Direito à liberdade e ao fim dos abusos da escravidão. O direito à liberdade e ao fim dos abusos da escravidão. Tá bom?
o direito à liberdade e ao fim dos abusos da escravidão. 5. Posso ir? Posso continuar? Se houver algum problema, é só me avisar, hein, crianças? Pode 5. continuar, pode continuar. A sequência eu vou falar a sequência do 5, tá? Não vou ler um por um, não. Ficou o seguinte, ó. V, V, F e V. Então, letra A, V, verdadeiro. Letra B, V, verdadeiro, né? C, falso. E D, verdadeiro. Vamos lá, continuando, hein? Aí, página 300. Professora, repete, por favor. Oi, amor. Repetir a sequência? É. Ficou V, V, F e V. V, Obrigado. V, F e V. Aí, depois dessa página, página 223. Professora, Oi, amor. não tem que escrever nada aqui embaixo, não? Ah, deixa eu olhar. Tá pedindo para corrigir a Ah, frase. foi a correção, perdão. Vamos lá, esqueci. Eu esqueci não, né? Eu não enxerguei, né? Apesar de estar de óculos. Então, vamos lá fazer a correção. Foi rapidinho, perdão, crianças. Então, ó, nós iremos corrigir somente aí é que está incorreta, né? A C. A C está o seguinte, ó. Em 1793, após diversos levantes realizados na Ilha de São Domingos, os franceses mantiveram a escravidão em suas colônias. É o que está incorreto aí, tá? O que está incorreto é que os franceses aboliram, tá? A escravidão em suas colônias. Eles não mantiveram, eles aboliram. Então, vocês vão fazer a correção. Em 1793, após diversos levantes realizados na ilha de São Domingos, os franceses aboliram a escravidão em suas colônias. Ela é falsa porque ela fala que manteve. No caso, eles não mantiveram, eles aboliram. Então, vamos lá, 323. Pulem para lá. Isso, 323. A 323, nós temos aí a número 1, que ela fala o seguinte: qual foi o primeiro movimento popular na América Espanhola que se almejava a independência, entre outras reivindicações? Escreva sobre esse movimento. Então, o primeiro movimento foi a revolta de Tupac Amaru. Então, vocês vão escrever aí, ó, o seguinte: a revolta de Tupac Amaru. A revolta de Tupac Amaru. Foi? A revolta de Tupac Amaru. Segundo, tá? É Tupac Amaru segundo. Aí, vírgula. No vice-reino do Peru. No vice-reino do Peru. Aí, ponto na mesma linha. Bom dia, Letícia. Ponto aí na mesma linha, tá? Oi, fala, Kailane. Você tá na 6? Ah, Letícia, também tô. Tô na número 1. Número 1 da 323. Tá? Número 1 da 323. Então, a número 1 você vai primeiro aí colocar o nome da revolta, o nome do movimento. E foi a revolta de Tupac Amaru II. Então, o primeiro que você vai escrever é o seguinte: a revolta
Tupac Amaru II. Aí, vírgula. No vice-reino do Peru. A revolta de Tupac Amaru II, vírgula, no vice-reino do Peru. Aí, ponto na mesma linha. Ponto na mesma linha. Desejavam o fim do trabalho forçado. Desejavam o fim do trabalho forçado, vírgula. 2, impostos abusivos. Desejavam o fim do trabalho forçado. 2, desejavam o fim do trabalho forçado, vírgula. 2, impostos abusivos. Desejavam o fim do trabalho forçado, vírgula. 2, impostos abusivos e da discriminação contra os índios. Então, ó, a revolta de Tupac Amaru II, vírgula, no vice-reino do Peru, aí ponto da mesma linha, desejavam o fim do trabalho forçado, vírgula, 2 impostos abusivos e da discriminação contra os índios. Tudo bem aí? Tudo. Então, vamos lá. Qualquer coisa eu repito, tá? É só me avisarem. A número 2, tem um texto, né? Tá pedindo para a gente ler esse textinho e depois responder as questões. Então, eu vou direto aí para a correção, para a gente, que já são 8h30, para a gente não demorar tanto. Então, a questão A está o seguinte: de acordo com o ponto de vista defendido pela autora do texto, as independências da América Espanhola foram exclusivamente resultado da mobilização popular? Por quê? Então, ó, não, tá? A primeira resposta é não. Não foi só dos populares essa movimentação, tá? Esse resultado de independência. Então, não, vírgula. Setores dominantes, não, vírgula. Setores dominantes. Setores dominantes. Setores dominantes, crioulos, esse crioulos é com 2 L's, lembrando aí que não faz referência à cor, tá? Faz referência aí àquela posição social que nós vimos, aquela pirâmide, né, social da América Espanhola, onde os crioulos também são poderosos, né? Também circula e faz entrar o capital dentro da América Espanhola, mas, no entanto, não tem os mesmos privilégios e os chapetones, né? Então, vamos lá. Setores dominantes, crioulos, foram os maiores responsáveis, setores dominantes, crioulos, foram os maiores responsáveis pelo processo de independência. Então, ó, não, vírgula, setores dominantes, crioulos, esse crioulos com 2 L's, foram os maiores responsáveis pelo processo de independência. B, posso continuar? Preciso repetir? Vamos embora então, hein? B, que setor da sociedade americana liderou os movimentos de independência? Acabamos de falar, né? As elites crioulas. As elites crioulas. Lembrando que os crioulos eram descendentes de espanhóis, eram grandes comerciantes, grandes proprietários de terras, mas eles não tinham os mesmos privilégios que os chapetones. Por isso essa luta de interesse, né? Por isso que os crioulos aí lutaram aí pela independência. Foi um dos setores que
que levantou aí, que foi responsável aí por esse processo, tá? Então, as elites crioulas. E C, quais eram os interesses desse grupo? Então, ó, defendiam maior liberdade de comércio, defendia maior liberdade de comércio e autonomia política. Defendia maior liberdade de comércio e autonomia política. Agora a página 331, para a gente poder encerrar. 331. 331. 331. 231. Isso, não foi não? Foi isso mesmo, 331. Foram só 3 páginas para casa. A Oh, meu Deus, eu estava escrevendo na página errada. Ah, meu Deus do céu. Mas foi bom, então, que você adquiriu mais informação ainda, viu? Que maravilha. Só não fez a 331, né? 331, crianças. 331. Eu acabo selecionando as páginas, por quê? Porque senão acaba não dando tempo, né? Senão a gente vai passar a aula toda só corrigindo, né? Então, assim, eu acabo selecionando algumas páginas com as perguntas, né? Ou com o exercício, com a questão mais, né? Mais concisa sobre o assunto, para a gente acabar não tendo tanta perda aí do nosso horário. Então, ó, 331. A 331 era para a gente poder completar aí esse textinho com as palavras, tá bom? Então, o primeiro quadradinho ficou o seguinte: crioulos. Eu vou até ler, tá? Ó. Os crioulos formavam um grupo social de descendentes de espanhóis, nascidos na América, em diversas regiões da América Espanhola. Então, ó, crioulos, primeiro quadradinho. Segundo quadradinho aí, América Espanhola. Se desenvolveram movimentos de independência. Então, terceiro quadradinho, movimentos de independência, que tinham como objetivo adquirir autonomia em relação ao governo espanhol. A independência do Haiti gerou um sentimento de temor entre as elites que não queriam que as revoltas populares e escravas ocorressem em sua região, configurando o haitianismo. Então, quarto quadradinho aí, haitianismo. Muitos haitianos mudaram do seu país por causa da tragédia natural que ocorreu na região, assumindo a condição de refugiados. Então, ó, vou falar aí a sequência dos quadradinhos, tá? Crioulos, América Espanhola, movimentos de independência, haitianismo, refugiados. Foi aí? Tudo bem? Tudo ok? Então, maravilhoso. Crianças, olha só. O nosso assunto da aula de hoje, né, que nós iremos trabalhar, é sobre a vinda da família real e a corte portuguesa para o Brasil. Eu preparei duas coisinhas aqui para vocês, tá? Os slides, que eu vou apresentar até o ponto que fala dessa vinda da família real e corte portuguesa para cá, e preparei aqui também uma apresentaçãozinha animada sobre o assunto, tá? Então, antes da gente ver essas duas coisinhas que eu separei, eu vou fazer uma introdução para vocês, quando não forem assistir os slides, nem o videozinho, não ficarem perdidos, tá bom? Mesmo comigo explicando, é bom fazer uma introduçãozinha. Nós vimos, quando a gente estudou lá na plataforma, né, que eu deixei o link, e também deixei um vídeo gravado, se eu não me engano, falando sobre o Império Napoleônico. Lembram disso? Do Império Napoleônico? O Império Napoleônico ocorreu após a Revolução Francesa, né, que foi aí o último episódiozinho aí da Revolução. Vocês lembram, né, que a última etapa da Revolução Francesa foi o Diretório, aonde 5 pessoas, né, governavam a França.
Só que o diretório, por conta dessas 5 pessoas, né, haviam aí desentendimento, discordavam entre si, uma série de coisas. Então, era arriscado aí, estava ficando arriscado, estava vindo arriscado, se ter aí novas fases da Revolução Francesa. E, além disso, a burguesia não estava muito contente com o diretório. Eis que surge um nome, eu estou falando, claro, assim, de forma bem resumida, tá? Só para relembrar. Então, surgiu aí um nome, nesse cenário, né? Napoleão Bonaparte, que era um grande general francês, ele veio aí conquistando várias vitórias para o exército francês, para o governo francês. Então, Napoleão surge aí como um nome forte para assumir o governo da França. A burguesia e os militares apoiam Napoleão, e Napoleão Bonaparte realiza aí o golpe 18 Brumário em cima do diretório. Napoleão, então, né, toma aí, através de um golpe, o governo da França. E isso dá início, esse episódio dá início ao governo de Napoleão Bonaparte. Muitos foram os acontecimentos do Império Napoleônico, né, da Era Napoleônica. E um desses acontecimentos se chamou Bloqueio Continental. O que foi? Oi, amor. Tá, que página? Oi? Em que página? Não estou na página, não. Estou explicando, sem ver na página do livro, tá? Nós iremos... Aí no livro, se você quiser olhar, se você quiser abrir para poder, que a gente gosta, né? Você pode aí abrir no capítulo 7, o Brasil Independente. O que eu estou falando, você vai, inclusive, até encontrar, passando o olho assim por cima, né? Porque no caso eu não estou fazendo a leitura, você vai até encontrar aí na página 334. Quem quiser abrir, crianças, pode abrir na 334, que vocês vão, né, não vão ler, porque eu não estou fazendo leitura, mas vocês vão já visualizar aí o que eu estou falando, tá bom? Já de cara. Então, Napoleão Bonaparte, ele teve várias atitudes aí no seu governo. E nesse período específico, né, Napoleão Bonaparte, ele enfrentava aí, como é que eu vou falar? Ele enfrentava a Inglaterra, vamos dizer dessa forma. A Inglaterra era muito forte, ela era a rainha dos mares, ela era intitulada dessa forma. E Napoleão Bonaparte queria que a França fosse um país mais forte. Ele não queria dividir seu poder, né? Napoleão tinha um exército mais forte, o exército napoleônico era muito forte, e a Inglaterra aí tinha um comércio extremamente forte e também era muito forte maritimamente. Então, tentando aí, né, atingir a economia inglesa, né, tentando aí enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte criou o bloqueio continental. Na página 374, vocês já estão visualizando esse subtítulo, né? O que foi o bloqueio continental? Foi um decreto onde Napoleão determinou que nenhum país europeu podia comercializar com a Inglaterra. Estava proibido, tá? O comércio com os ingleses, tá bom? Ele proibiu, ninguém podia realizar esse comércio com a Inglaterra. Esse decreto, se eu não me engano, ele ocorreu aí, ele foi estabelecido em 1806, tá? Bem, só que alguns países, como Portugal, como Espanha, né, eles faziam esse comércio com a Inglaterra e não tiveram como respeitar esse decreto de Napoleão Bonaparte. Tanto é que a Espanha desrespeitou o bloqueio continental e foi logo invadida pelas tropas napoleônicas. E essa invasão em cima da Espanha facilitou o movimento de independência lá na América Espanhola. Então, um dos motivos, um dos fatores, né, que auxiliou a América Espanhola a conquistar a independência, inclusive aí também o Haiti, foi quando, né, as tropas napoleônicas invadiram a Espanha. E com Portugal ocorreu aí quase a mesma coisa, tá? Uma coisa bem parecida. Portugal, assim como a Espanha, não respeitou o decreto, o bloqueio napoleônico, não respeitou aí o bloqueio continental. Então, a família real e a corte portuguesa, né, Dom João VI e a sua família e a corte portuguesa, vieram aí fugidos para a colônia brasileira. Detalhe, tá? Dom João VI, o príncipe regente, né, de Portugal, e também aí quem governava, quem comandava a colônia, né, o Brasil,
ele já vinha aí com planos de vir para o território brasileiro, né? Ele já tinha aí esquematizado algumas coisas para sua vinda para cá. Não por conta dessa possível fuga, mas por conta de se aproximar aí, né, da forma da política do território brasileiro, que ele sabia que havia fraudes, entre outras coisas, então ele queria aí ver de perto a sua colônia. Só que, né, esses planos de Dom João, ele vinha aí sofrendo alterações, o tempo vinha passando, ele ia deixando mais para frente, até que Napoleão Bonaparte, né, organizou aí o seu exército, né, a sua junta aí militar, para ocupar Portugal, porque, afinal de contas, Portugal não obedeceu o bloqueio continental. Qual foi aí, então, a atitude de Dom João VI? Fugir para a sua colônia, fugir para o Brasil. Porque fugindo para a colônia brasileira, Dom João VI protegia, né, esse seu território. Se ele fosse pego lá em Portugal, Dom João VI perderia não só o seu governo em Portugal, perderia não só o seu trono, mas também perderia as suas colônias. E a colônia brasileira é o que lhe rendava muito dinheiro. Então, qual foi a ideia de Dom João VI? Vou aí fugir para a colônia brasileira, porque dessa forma eu protejo, né, a minha galinha dos ovos de ouro, aí o Brasil, que era quem dava aí maior capital para Portugal. Até aqui está tudo bem, crianças? Tudo. Tudo? Se não estiver entendendo, então me avisa, hein? Ô, professora, Oi, amor. Oi, Adam. aí quem que ficou em Portugal para cuidar de lá? Então, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, tá? E fez aí acordos, inclusive, com a Inglaterra, depois de um tempo, né? Ocupando aí esse trono português, tá bom? Então, Portugal, Portugal, né? Ele foi invadido pela França e o domínio aí do governo de Portugal ficou aí sob os comandos de Napoleão Bonaparte, tá bom? Bem, o que ocorreu, então? Qual é o ponto que eu quero chegar para vocês, tá? A família real e a corte portuguesa vieram para a colônia brasileira por conta dessa fuga das tropas napoleônicas, tá? Eles vieram fugidos das tropas napoleônicas, vieram aí fugindo de Napoleão Bonaparte. A intenção não só, claro, que a intenção era o quê? Não perder a colônia brasileira que lhe rendava mais dinheiro. Ele perdeu o trono de Portugal, né? Ele não conseguiu aí proteger o trono português, mas ele protegeu aí a colônia, tá? O Brasil, tá bom? Que é o que eu falei, que era o que rendava aí mais dinheiro aí para os cofres de Dom João VI. Então, essa introdução, né, introdução e também, enfim, já a justificativa, o porquê a família real e a corte portuguesa vieram parar na colônia. Essa vinda da família real e a corte portuguesa modificou muito, né, certas coisas que aconteciam na colônia brasileira. Por exemplo, era estabelecido entre a colônia brasileira e Portugal o pacto colonial. Isso quer dizer o quê, né? A colônia brasileira só podia comercializar com a metrópole. Com a interiorização da metrópole, professora, o que é isso? Com a vinda da metrópole para dentro da colônia, né, o pacto colonial foi rompido. Então, deixou de existir o pacto colonial entre a colônia brasileira e a metrópole portuguesa, mesmo porque a metrópole veio para a colônia. E qual foi a atitude que fez romper aí esse monopólio comercial, né? Que fez romper o pacto colonial? Foi aí a abertura dos portos do Brasil. A partir do momento que a família real veio para cá e os portos brasileiros foram abertos, o comércio, né, entre o Brasil e as outras nações, os outros países, se tornou livre. Mesmo porque, como eu falei para vocês, o governo, a metrópole, estava agora inserida dentro da colônia. E essa abertura dos portos, ela aconteceu por quê? Não só porque a metrópole estava estabelecida aqui, mas também foi uma das exigências da Inglaterra. Quando a família real e a corte portuguesa vieram fugidos para a colônia brasileira, a Inglaterra, ela se comprometeu em fazer a escolta dessa viagem, tá? Para proteger aí as caravelas portuguesas, se caso, né,
Napoleão Bonaparte ainda tentasse, de alguma forma, pegar aí, né, frear essa fuga de Dom João, tá? Quer falar, Gustavo? Não? Então, ó, nosso assunto, vamos aqui lembrar qual é o nosso tema, tá? É a vinda da família real e a corte portuguesa para a colônia brasileira. Essa vinda ocorreu por quê? Porque Dom João VI, príncipe regente de Portugal, desobedeceu às ordens de Napoleão Bonaparte, que era não fazer comércio com a Inglaterra. E isso foi estabelecido como? Com um bloqueio continental, tá? Onde nenhum país europeu podia comercializar com a Inglaterra. Só que Dom João VI, só que Portugal, tinha aí alianças, né, e dívidas também com a Inglaterra. Além de alianças, acordos, etc. Então, não tinha como Portugal não realizar esse comércio. Então, Portugal desrespeitou o bloqueio continental, sabendo que uma hora Dom João VI ia ficar a par desse acontecimento, Dom João VI não, sabendo que uma hora Napoleão Bonaparte ia ficar a par desse acontecimento, ia saber que Dom João VI desrespeitou o bloqueio continental, tá? Então, Dom João VI já fez o quê? Já tinha a intenção de vir para dar um pulo aqui na colônia, né? Ver como é que estava a situação daqui. Ele aproveitou e veio aí de vez, veio fugido, tá bom? A gente fala, muitos historiadores aí defendem, né, que ele já tinha isso como planos, porque foram muitas caravelas que vieram para cá. Foram um número grande de portugueses que vieram para cá, tá? Veio aí com Dom João, a família real e a corte portuguesa. E pessoas aí que faziam parte da elite, que tinham um grande poder aquisitivo, tá bom? Então, olha só, como o nosso tempo está curto já, meu pai do céu, eu vou optar em passar o videozinho de animação, vou até marcar aqui, e vou passar o slide na semana que vem, tá? Então, ó, vou passar o videozinho de animação, só para vocês poderem aí, através dessa animação, né, ter aí em mente o que eu expliquei para vocês, tá? Então, ó, vou apresentar, prestem bem atenção, que é bacana, é crianção, mas é bacana. Aí, deixa eu achá-lo aqui em cima. Esse é esse. Aqui, é esse. Tá todo mundo visualizando aí direitinho? Fala para mim. Sim. Sim? Então, vamos lá. Presta atenção, porque ele vai fazer de uma forma bem descontraída essa explicação que eu acabei de dar para vocês como introdução, tá? Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI.
O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, boas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1800... Crianças, ó, eu parei aqui de passar o slide, a animação, por quê? Ele vai entrar no assunto que ainda não é o que eu vou trabalhar com vocês, tá? Ele já vai aí para a independência do Brasil. Então, o dia do Fico e depois a independência. Então, para a gente poder não adiantar muito, eu vou explicar por partes, tá? Então, ó, nós vimos, né, que a família real veio para cá por conta desse não respeito ao bloqueio continental. Vimos aí também que a chegada, né, da família real corte portuguesa, viu que ele falou no videozinho, que eram mais de 12 mil membros, né, da corte que vieram para cá. Então, como eu falei para vocês, não foi uma coisa tão de uma hora para outra. Foi uma fuga? Foi. Mas já estava aí nos planos de Dom João VI, né, fazer essa visita ao Brasil. Então, ele já tinha algumas cartas na mangas, né, algo já preparado para essa viagem, tá bom? E vocês viram também, naquele videozinho de animação, as mudanças que ocorreram aí na colônia brasileira. Primeiro, né, quando esse povo todo chegou, não se tinha aí casa, não se tinha moradia para abrigar todos. Então, as melhores casas, né, do vilarejo aí da colônia brasileira eram escolhidas para abrigar essa comitiva. Olha que louco, né? Então, se colocava ali o símbolo de PR, né, de príncipe regente, na porta de algumas casas, e as pessoas que moravam nessas casas eram aí colocadas para fora de casa. Eram convidadas a se retirar e deixar a casa para receber a pessoas da comitiva que não tinham aí onde ficar. A vinda da família real e a corte portuguesa, como nós falamos, como eu falei para vocês e o vídeo também, a primeira atitude aí que nós tivemos, né, o primeiro resultado dessa fuga para cá, foi aí a abertura dos portos, aonde, né, os portos brasileiros puderam aí comercializar livremente com outras nações. Até então não podia, né? O comércio do Brasil só podia ser feito com Portugal, tá? Outra coisa que também foi estabelecido, também como parte aí de acordo com a Inglaterra, porque a Inglaterra ela fez a escolta, né, dessa fuga, e essa escolta foi cobrado um preço, tá, por essa escolta. A Inglaterra exigiu a abertura dos portos e também exigiu que as suas mercadorias entrassem no território brasileiro pagando menos impostos. A gente sabe que tudo que vem de fora e entra aqui no Brasil, e ao contrário também é o que acontece, é pago um imposto, tá? Como a Inglaterra fez a escolta, ela fez um acordo com Portugal. Então, todo o produto inglês que entrava no Brasil pagava menos imposto do que as outras nações que também exportavam para cá, tá? Que também importavam para cá. Então, foi realizado, em 1810, o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado dava aí, né, o direito aos ingleses a venderem seus produtos no território brasileiro bem menos preço que as outras nações, que os outros países. Vocês viram também que ocorreu aí a urbanização do Rio de Janeiro, né, a melhoria aí das vias públicas. O Brasil, em um determinado tempo, que foi até passado também no videozinho, eu nem ia falar disso agora, vou deixar mais para frente, mas vou explicar semana que vem de novo, né? O Brasil ele foi elevado aí a Reino Unido de Algarves de Portugal. Por que ele foi elevado a Reino Unido? Porque quando Napoleão Bonaparte foi pego e preso, né, foi derrotado, foi retirado aí do governo da França, foi estabelecido pelo Congresso de Viena
que todos os reis destronados por Napoleão teriam aí seus reinos, seus governos devolvidos. Só que Dom João VI não queria mais voltar para Portugal, não naquele momento, tá? Só que foi aí imposto a ele, foi exigido a sua volta. Depois eu vou falar até com mais calma todo esse assunto, quando eu mostrar os slides para vocês semana que vem, eu vou retomar esse ponto e explicar mais devagar, tá? No caso, a aula de hoje vai servir aí como uma introdução, tá bom? Então, foram muitas as mudanças que ocorreram aí no território brasileiro com a vinda da família real e a corte portuguesa em 1808. Então, ó, lembrando que o bloqueio continental foi estabelecido em 1806, né? E somente em 1808 que a família real e a corte portuguesa vieram para a colônia brasileira. Com a vinda, o primeiro lugar que eles ancoraram, né, que eles ficaram aí por um tempo, foi Salvador, e depois, aí de um mês, vieram para o Rio de Janeiro. Crianças, na semana que vem, eu volto novamente a esse assunto, tá? Vou falar pontinho por pontinho de novo, e aí para a gente poder tirar aí dúvida, clarear bastante o assunto, né, o conteúdo trabalhado, para casa já em casa, né? Então, atividade aí para a gente poder dar uma olhadinha nesse assunto. Melhor, né? Para vocês olharem esse assunto melhor, para a semana que vem estarem mais aí introduzidos, tá? Então, ó, livro, anotem aí, por favor. Livro, páginas 338 e 339, tá? Essas duas paginazinhas, botei até no chat. São essas duas páginas, tá bom? Só para vocês aí se aproximarem e interagirem com essa introdução que eu fiz hoje, tá? Leem aí, não deixem de fazer, por favor, façam. E na semana que vem, eu vou explicar esse conteúdo, vou expor os slides, e aí a gente vai conversar mais a respeito sobre isso, tá? Confere aí para mim, amores, quem faltou, quem não está presente aí. Deixa eu ver aqui quem não está presente, para a gente poder deixar certinho a nossa chamada, para não dar erro, né? Faltou Ana Clara, é isso? Olhem para mim para poder conferir, por favor. Caio. Cauã. Eu. Caio e Cauã, eu acho que eles ficam Rose Paiva. Ah, tá. Ai, Cauã, que bom que você falou aí. Então, Cauã está aí. Gabriel Costa, que faltou. João Vitor Souza, João Vitor Marçal. E Samuel. Isso? Ó, vou conferir, tá? Anota aí. Samuel tá aí? Ah, tá. Anota. Ah, tá aqui, ó. Tá de frente. Já vi aqui. Desculpa. Então, ó, Ana Clara Rocha, Caio Paiva e Gabriel Costa e João Vitor Marçal. Só esses, né? Ana Luísa também não Não, tá. Caio também tá. Caio também tá? Rose Paiva. Não, aí é Cauana, não? Mas aí, Cauã também tá Os dois juntos, né? Meu Deus, eu esqueço que os dois estão juntos assistindo. Tem que me lembrar, hein, criança? Então tá, meus amores. Fala, Kailane. Ana Luísa, eu acho que também não tá aí, não. Ah, eu sei. Botei... Ana Luísa? Ana Luísa tava.